A paz, meus amados, tudo bem com você? Iniciando o nosso devocional e vamos meditar na palavra do Senhor que está em Êxodo 16, no versículo 20. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés e alguns deixaram do maná para o dia seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou muito contra eles. E no versículo 35 podemos ver: e comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram em terra habitada. Comeram maná até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Veja que palavra poderosa para nós. Essa palavra fala do povo liberto do Egito. Depois deles terem sido libertados por Deus de 400 anos de escravidão no Egito, os hebreus estavam no deserto, sob a liderança de Moisés, e eles estavam indo rumo à terra prometida, onde teriam descanso e paz. O deserto é uma região onde prevalece a ausência de rios, lagos, não tem muita chuva, não se encontra muita água. E qualquer umidade é difícil de encontrar. E também, por causa disso, é difícil ter vegetação e vida animal, o que consequentemente ia dar para eles falta de alimento. Mas o que nós temos que prestar atenção nessa passagem é a total dependência de Deus. Deus não ia abandonar seu povo. Deus não ia criar condições para que eles saíssem da escravidão do Egito, para que ele ia deixá-los abandonados depois lá no deserto. Há altas temperaturas durante o dia e de noite eram baixíssimas nesse lugar. Lembre-se que nesse tempo todo e em todas essas condições, o povo foi sustentado por Deus. Deus mandava coluna de fogo à noite para se esquentar e a nuvem de dia para dar refrigério. Aquelas condições não demorou muito e o povo começou a se queixar de fome, de sede. E imediatamente voltaram-se contra o seu líder, que era Moisés. Mas do céu Deus os observava. E o Senhor ouviu as murmurações do povo, que na verdade eram contra ele. E providenciou milagrosamente sustento aos hebreus todos os dias. Naquela tarde, muitas codornas apareceram e cobriram o acampamento, saciando assim a fome de cada um que estava ali naquele lugar. Além disso, Deus prometeu aos israelitas um maná diário que seria dado a eles durante todo esse tempo em que eles permanecessem no deserto. Aleluia! O maná era literalmente o pão que descia do céu, provido pelo próprio Senhor, que caía todas as manhãs sobre o acampamento dos hebreus, juntamente com o orvalho que caía. Quando esse povo viu isso acontecer, ele pôde se saciar, ele pôde ver aquela camada no chão de alimentos, junto com o orvalho. O Deus Todo-Poderoso, ele nos dá instruções e deu a eles que o maná deveria ser colhido todas as manhãs, exceto aos sábados, até o horário determinado. Depois, ele não estaria mais disponível. No entanto, às sextas-feiras, eles deveriam pegar uma porção dobrada, porque sábado era o dia do descanso e nenhuma atividade poderia ser feita. Cada família deveria recolher apenas a quantidade suficiente para cada pessoa se alimentar, para cada família das tendas, e não poderia sobrar nada para o outro dia, porque ia perecer.
Ocorre que algumas famílias ignoraram as instruções do Senhor e guardaram um pouco do maná para o dia seguinte. O alimento amanheceu cheio de vermes estragados, cheirando muito mal. Podemos extrair lições importantes aqui da vida dos israelitas e que nós devemos evitar também nas nossas vidas. Primeiramente, nós precisamos entender que as normas e as instruções que o Senhor nos dá aqui através da sua palavra, elas estão aqui para que nós evitemos sofrimentos desnecessários nas nossas vidas. Por exemplo, nos nossos relacionamentos, ele nos aconselha a não nos colocarmos em julgo desigual. Isso serve para nós evitarmos futuros sofrimentos, desgastes nos nossos casamentos, nos nossos lares. E quanto às regras, criação de filhos, gastos financeiros, vestimentas, diversões e tudo mais, o Senhor tem uma instrução para cada área na sua palavra. E nós seguirmos fielmente as instruções que o Senhor nos dá, é garantia de êxito na caminhada, é garantia de sucesso na caminhada. E o Senhor nos diz mais, Ele nos ensina que nós devemos depender dEle. O próprio Jesus nos alertou que sem Ele nós não podemos fazer nada. Aquele povo estava no deserto com fome, com sede e muito cansados. Quando eles se veem diante daquela situação com a comida caindo do céu, eles se sentiram aliviados, se sentiram saciados. Certamente glorificaram ao nome do Senhor porque se tratava de um milagre. Mas no dia seguinte, com a incerteza, já os seus corações ficaram indignados e já começaram a murmurar, já surgiu a ingratidão nos corações e isso fez com que eles desobedecessem a Deus. O Senhor deseja que nós dependemos completamente dEle em todas as áreas das nossas vidas. E isso demonstra que nós temos fé. O Senhor quer que nós coloquemos tudo em suas mãos, que nós acreditemos nas suas instruções, nos seus mandamentos. Confiar em Deus no deserto é certeza que Ele vai providenciar água, que Ele vai providenciar alimento. Acordar todo dia e receber uma porção daquilo que o Senhor tem para nós, seja das suas revelações do céu, seja das suas preciosidades do seu reino. Nós estamos aqui para ouvir a sua voz, e é essa fé que alegra o nosso Pai. E Ele quer que cada dia nós desenvolvamos mais essa fé nele, em tudo que nós fizemos. Na nossa vida financeira, temos que crer. Na profissional, na amorosa, na familiar, na ministerial também, enfim, em tudo. E que nós olhemos acima das nossas necessidades, das tribulações, das adversidades, das ausências, dos nãos. E que nós olhemos para Ele, que Ele é Jeová Jiré, o Deus provedor. E que nós olhamos para o alto, para o nosso Senhor e Salvador, o autor e consumador da nossa fé, pois Ele vai prover tudo que nós necessitamos no dia a dia. E assim como Deus proveu maná durante 40 anos para o povo de Israel, até que eles chegassem em terra habitável, assim Ele provê para mim e para você o que nós necessitamos na nossa caminhada diária. Por isso precisamos crer, confiar e entregar em suas mãos. Deus lhe abençoe.